E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. O Hume, então, faz parte da outra categoria, chamados, então, de empiristas, né, ou empirismo, tá? Que em grego significa experiência. Então, os filósofos empiristas, né, a gente pode nomear aí John Locke, o próprio David Hume, também o Francis Bacon, é esse nome mesmo, tá, pessoal? Francis Bacon, tá? O sobrenome do cara é um alimento, né? Fazer o quê, né? É o nome do cara, não tem o que fazer. Todos esses filósofos, então, vão trazer a ideia de que o conhecimento vem da nossa percepção com a realidade, né? Da nossa reflexão através do mundo ao nosso redor. Tá, pessoal? O John Locke mesmo, ele vai falar que o ser humano ele nasce como se fosse uma tábula rasa, né? Ou seja, como se fosse uma folha em branco, desprovido de conhecimento. E que é só então, com a experiência, com os cinco sentidos, é que podemos chegar ao verdadeiro conhecimento. Né? Então, para o John Locke, a gente só vai conseguir, então, formular nossas ideias, primeiro, que tendo vivência comum. O Francis Bacon, né, ele vai trazer a mesma ideia, a mesma percepção, inclusive através do método indutivo, né? Pro David, pro Francis Bacon, então, o conhecimento ele só é possível que fazendo análises particulares, tá? O método indutivo é isso. Através de análises particulares, podemos então chegar a uma ideia geral acerca das coisas, a um entendimento geral acerca das coisas. Então, o indutivo é ir do particular em direção ao universal. Então, pessoal, até mesmo os próximos Enems, né, talvez esse ano, possa cair questões sobre John Locke e sobre Francis Bacon também. Né? Aí, basicamente, podemos lembrar que para John Locke, o ser humano nasce como uma tábula rasa, né? Ou seja, desprovido de conhecimento, e só vai conseguir chegar ao conhecimento através de suas experiências com o mundo, através de suas vivências com o mundo. E, geralmente, né, pode ser cobrado o método indutivo do filósofo Francis Bacon, que fala que o conhecimento só é possível, então, partindo de estudos particulares em direção, né, indo em direção ao conhecimento mais universal, mais geral. Tá? Isso é o método indutivo. O Aristóteles trabalhava muito o método dedutivo, que através de conceitos universais, de ideias universais, você então apresenta ideias particulares. Inclusive, o filósofo Francis Bacon vai criticar, né, essa posição aristotélica. Né? Que para Aristóteles, por exemplo, a ideia é o seguinte, né? Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano, portanto, Sócrates é mortal. Ou seja, o Aristóteles ele partiu de uma ideia geral, né, de que todo ser humano é mortal, e a partir disso ele aplicou no exemplo particular. Né? Mas para o Francis Bacon seria o contrário, né? Deveríamos partir de exemplos particulares. Né? Por exemplo, a ideia, tal indivíduo é um ser humano e ele, né, morreu. Outro indivíduo também é um ser humano e morreu. Né? E aí, a partir disso, então, vai se criando essa ideia, então, de que o ser humano é um ser mortal. Né? E para Hume, né, no caso David Hume, que estamos vendo aí na tela, para ele, então, o conhecimento, ele parte daquilo que ele chama de impressões, tá? Que são as percepções que nós temos com os nossos sentidos. Essa é basicamente a parte forte do nosso conhecimento. Por quê? Porque a todo momento estamos tendo impressões acerca do mundo à nossa volta, acerca daquilo que você está vendo, por exemplo, aqui na tela do celular, né, o professor com alguns livros atrás, né, a minha voz que chega até vocês, né, a textura da água, né, em minha boca, né, eu não tem como falar o gosto, né, porque a água não tem gosto, né, mas a textura ali eu posso sentir, né, a questão da liquidez, né, ou seja, essas impressões são extremamente fortes. E as ideias, elas partem das impressões. Nós só conseguimos desenvolver ideias se primeiro nós tivermos a impressão acerca daquele objeto. Por isso que as ideias são cópias fracas das impressões. Por exemplo, para ilustrar bem, é, a palavra chocolate.
Opa, né? Quando eu falei a palavra chocolate, eu posso dar até água na boca aí em alguns de vocês, né? Por quê? Porque, né, para quem já teve a impressão de experimentar o chocolate, né, sabe que o chocolate é um dos melhores alimentos que existem no mundo. Né? Então, o chocolate ali, quando a gente fala chocolate, né, a gente já lembra, inclusive, do nosso chocolate favorito, cada um deve ter o seu. Mas, o que seria mais interessante, eu falar do chocolate ou comer o chocolate? Né, aposto eu aqui, né, que todos vocês aí gostariam de estar experimentando um chocolate agora, né, inclusive o seu chocolate preferido. Por quê? Porque a impressão é muito mais forte que a ideia. É muito mais interessante a gente provar, experimentar de fato o chocolate do que simplesmente lembrar, né, como é o chocolate. Né? Então, essa é a estrutura do conhecimento em segundo David Hume. Porém, o David Hume fala que nós não podemos nos limitar ao nosso hábito. O Hume, então, ele faz uma crítica àquilo que na filosofia a gente chama de causalidade. Né? Geralmente, nós, por hábitos, tendemos a achar que algo sempre vai acontecer do mesmo modo, né? Que algo sempre vai acontecer da mesma maneira. Como, por exemplo, se a experiência em comer um chocolate fosse sempre a mesma. Né? Mas é bem difícil a experiência entre você comer um chocolate de marca, né, e um chocolate que você nunca ouviu falar na vida e que é bem baratinho. Né? A experiência vai ser bem diferente. Né? Mas como, por exemplo, vamos supor que a gente passou a vida inteira comendo um chocolate, né, gostoso, né? Um chocolate ali bom, de marca tal, né? E aí a gente, então, tende a achar que o gosto do chocolate sempre vai ser bom, que o chocolate sempre vai ser delicioso, maravilhoso, né? Mas podemos chegar ali, né, tipo, a experimentar então um novo chocolate futuramente, que o gosto não vai ser apetecível, né? Não vai ser algo bacana ali para a gente experimentar. Mas a gente, né, nós seres humanos, tendemos a acreditar que por algo sempre acontecer do mesmo modo, a gente vai achar que aquilo sempre vai acontecer da mesma maneira. E o Rime fala que nós não podemos basear o nosso conhecimento experimental a partir do hábito. Né? Esse conhecimento, ele tem que sempre estar aberto a novidades. Né? A gente sempre, então, tem que partir da ideia de que algo novo pode surgir, de que algo novo pode acontecer. Tá? Então, essa é a crítica que ele faz à causalidade. Então, não existe essa ideia de causa e efeito. Né? Causalidade é basicamente isso, causa e efeito. Toda causa vai gerar o mesmo efeito. E como a gente viu algo sempre acontecendo da mesma maneira, isso sempre vai acontecer daquele modo. Mas não é assim que funciona, segundo o Rio. Ele, inclusive, fala um exemplo que parece absurdo, mas não é. Por exemplo, o Sol nasceu até hoje. Né? Até hoje de manhã o Sol fica nascendo. Né? Mas o que nos dá a garantia de que o Sol vai nascer amanhã? Né? A gente não pode afirmar com toda certeza absoluta que o Sol vai nascer amanhã só com base que, não, até hoje o Sol nasceu. Algo novo pode surgir. Né? O Sol pode explodir de uma hora para outra e já era a vida na Terra. Né? Aí não vai sobrar ninguém para falar, né? Que o Sol vai nascer no outro dia. Né? Ou se a Terra explodir, né? Como é que a gente vai dizer que o Sol vai nascer? Então, a gente nunca pode, então, levar por absoluto as experiências que nós tivemos até hoje. Né? O recado que o Lino quer apresentar para nós é esse. Né? Nós não podemos tomar por absoluto todas as experiências que vivenciamos até hoje. Não é porque até hoje foi assim, desde que o mundo é mundo, isso sempre foi desse jeito, então isso sempre vai ser desse jeito. O Rio ia te dar um tapa na cara, né, se você falasse isso perto dele. Né? Talvez não, né? Olha o cara como ele é polido, né? Olha aí pela fotinha, né? Talvez com aquelas luvinhas brancas, né? Que esses caras faziam, né? Tá, né? Mas, né? Ele não aceitaria isso, né? Não, desde que o mundo é mundo, isso é assim, sempre vai ser. Não é assim que funciona o conhecimento, né? O ser humano, né, evolui, né? Por exemplo, a escravidão, né? Até o século XIX, né, o pessoal podia falar, não, desde que o mundo é mundo existe escravidão, mas hoje sabemos que isso é algo
né, extremamente absurdo, né, você aceitar a ideia de escravidão, né, é algo contra os direitos humanos, fere a liberdade humana, né, é algo nojento, inclusive, né, você conversar com alguém que apoia a escravidão, né, é uma ideia absurda, né, mas até o século XIX isso era naturalizado, né, não que seja correto, mas simplesmente era algo, inclusive, que estava legalizado, né? Mas é extremamente absurdo. Então, para vocês verem que, para ilustrar aqui a ideia de que as coisas, então, elas não podem ser levadas ao hábito, né? De que, sempre foi assim, então sempre vai ser assim. O novo sempre pode surgir, tá? E aqui, ó, uma questãozinha, mais uma para a gente resolver. Fala ali, então, do David Hume, né? Pelo título a gente vê, ó, uma investigação sobre o entendimento humano, tá? Esse é um clássico também do, do filósofo David Hume. Ele fala, ó, Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Então, aqui ele está fazendo uma crítica, né, uma crítica à causalidade, né? Essa ideia, a água até hoje sufocou, isso quer dizer que vai acontecer para sempre? O fogo sempre consumiu as coisas quando tocado? Será que sempre vai acontecer assim? Será que ele sempre vai produzir luz? Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Aqui, então, ele está falando essa ideia, então, de sempre questionarmos aquilo que experienciamos, né? De, então, questionar essa ideia de causa e efeito. E aí, então, pergunta-se, né, no enunciado, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Né? Então, devemos lembrar, opa, né, do David Hume, ele era um filósofo empirista, então, o conhecimento do mundo vem da experiência com esse mundo. Então, podemos perceber ali que é basicamente a alternativa D, né, a vivência dos fenômenos do mundo. Né? E aí que vem a ideia da importância do vocabulário. Quando a gente fala fenômenos do mundo, a gente está falando então daquilo que podemos vivenciar, né? Isso, vivência, experiência é a mesma coisa. Então, são as experiências dos fenômenos que percebemos no mundo. Né? É disso que trata, então, o conhecimento empírico, essa vivência, essa experiência que temos com os fenômenos existentes no mundo, com todos os objetos que existem no mundo.